Olá, turmas do quinto ano. Sou a professora Josilene e na aula de matemática nós iremos revisar a unidade 6 do livro de matemática. O que é fração? Vamos observar as alternativas. Alternativa A diz que fração é a divisão de uma quantidade em pedaços ou fragmentos iguais. Alternativa B diz que fração são figuras pintadas. Alternativa C diz que é a divisão de uma quantidade em pedaços desiguais. Alternativa B diz que fração é a divisão de uma quantidade ao meio. E aí, vocês já sabem a resposta? Alternativa A, fração, como nós podemos observar nas imagens, é a divisão de uma quantidade em pedaços ou fragmentos iguais. A fração possui dois elementos. Vamos observar essa figura. Temos um círculo que foi dividido em 6 partes iguais. A fração que representa cada parte dessa figura é 1/6. Vamos observar também que essa figura tem 3 partes coloridas de azul. As outras 3 estão brancas. A fração que representa a parte colorida dessa figura é 3/6. Então, temos aqui o número 3, que representa o número de partes iguais coloridas de azul, e o número 6, que é o número de partes iguais em que a figura foi dividida. E temos uma pergunta: como se chama o elemento que fica acima do traço? Então, o traço, nós queremos saber como se chama esse elemento aqui da fração. Alternativa A diz que se chama traço. Alternativa B, numerador. E alternativa C, denominador. Vocês já sabem como se chama essa parte? Numerador. Agora, nós queremos saber como se chama o elemento que fica abaixo, ou seja, esse elemento aqui, como é que ele se chama? Alternativa A é um traço? Não, né? Alternativa B, numerador? Ou alternativa C, denominador? Então, nós já vimos que o traço é essa parte que divide esses dois elementos. Numerador, nós vimos que é a parte de cima que indica o número de partes iguais coloridas de azul. Então, só restou a parte de baixo, que se chama denominador, que indica o número de partes iguais em que a figura foi dividida. Que fração representa a figura abaixo? Vamos observar a figura, essa figura. Agora, esse círculo foi dividido em 4 partes iguais. 2 partes estão coloridas e 2 estão em branco. Qual fração representa essa figura? Alternativa A diz que é 1/2. Alternativa B diz que é 2/4. Alternativa C, 3/4. Alternativa D, 4/4. Qual é a resposta certa? Alternativa B, 2/4. Temos 2 partes coloridas de rosa, né? E essa figura foi dividida em 4 partes. Então, a fração que representa a figura é 2/4. Como lemos as frações? Vejamos, a primeira fração, 3/4, 5/6, 6/9. Então, quando o denominador, vamos observar que é a parte de baixo da fração. Então, quando o denominador for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, lemos o numerador a parte de cima, e fizemos a leitura normal. 3, 5, 6, acompanhado da palavra meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, respectivamente. Vamos fazer a leitura mais uma vez. 3/4, 5/6, 6/9. Para as frações com denominador maior que 10, lemos o numerador e, em seguida, o denominador acompanhado da palavra avos.
Vamos fazer a leitura dessa fração. Então, temos a figura que foi dividida em 14 partes iguais. Olha, vamos observar que o denominador é maior que 10. E 8 partes estão coloridas. E lemos essa fração da seguinte forma: 8, 14 avos. Que fração representa a parte pintada da figura? E como deve ser realizada a leitura dessa fração. Então, vamos observar, temos uma figura que foi dividida em 10 partes iguais. 5 foram coloridas. E qual é a fração que representa a parte pintada da figura? 5. A parte de cima, o numerador é 5, que é a parte que foi colorida, o denominador é 10. O número de partes em que essa figura foi dividida. Então, quando o denominador é 10, 100 ou 1000, lemos o numerador da fração acompanhado da palavra décimo, centésimo ou milésimo, respectivamente. Como deve ser realizada a leitura dessa fração? A alternativa A diz que fazemos a leitura dessa fração 10 quintos, tá certo? Não, primeiro fazemos a leitura do número de partes que foi colorida e depois o número de partes em que a figura foi dividida. 5/10, tá certo? Também não. Só pode ser a alternativa C, 5 décimos. Agora vamos observar essa figura, foi dividida em 100 partes iguais. 100 partes iguais, 40 foram coloridas. 40. Que fração representa a parte pintada da figura? Então, a fração é 40, a parte de cima, o número de partes que foi colorida, e 100 o número de partes em que a figura foi dividida. E como deve ser realizada a leitura dessa fração, vamos para as alternativas. A alternativa A diz 40, 100, tá certo? Alternativa B, 40/100. Alternativa C, 40 centésimos. E a alternativa certa, 40 centésimos. E vamos observar as figuras. A primeira figura, podemos observar que ela foi dividida em 3 partes iguais e as 3 partes foram coloridas, ou seja, a figura foi colorida por inteiro. Então, a parte colorida pode ser representada por 3/3 ou 1/3 ou uma unidade. Da mesma forma, outra figura, que ela foi dividida em 3 partes iguais. E as 3 partes foram coloridas. Ela pode ser representada pela fração 3/3 ou 1/3 e uma unidade. Assim, nas figuras temos 6/3. O numerador dessa fração vai indicar o número de parte das duas figuras juntas. E o denominador, o número de partes em que cada figura foi dividida. Assim, temos 2/3 ou 2 unidades. Existem frações cujo numerador é múltiplo do denominador. Vamos observar as frações. 4 é múltiplo de 2 porque 2 vezes 2 é igual a 4. 6 é múltiplo de 3 porque 3 vezes 2 é igual a 6. 15 é múltiplo de 5 porque 5 vezes 3 é igual a 15. Então, como são chamadas essas frações? Chamamos de frações aparentes. Eu trouxe também um exemplo de frações próprias, que são frações cujo numerador é menor que o denominador. Vamos observar aqui essa fração. Temos a figura que foi dividida em 6 partes iguais e 3 foram coloridas. Então, a fração que representa essa figura é 3/6. Então, esse tipo de fração cujo numerador é menor que o denominador, nós chamamos de frações próprias. Observe as figuras e as frações que representam a parte colorida de vermelho. A primeira figura foi dividida em 3 partes iguais e as 3 partes foram coloridas, ou seja, foi colorida a figura por inteiro.
Podemos representar essa figura como um inteiro, ou uma unidade, ou em forma de fração, 3/3. A segunda figura também foi dividida em 3 partes iguais, somente 2 partes estão coloridas, e a fração que representa essa figura, 2/3. A fração que representa a parte colorida de vermelho vai ser a junção das duas figuras. As duas figuras somam 5 partes. 5 partes foram coloridas de vermelho. E as duas figuras, elas são divididas em 3 partes iguais. Existem frações cujo numerador é maior que o denominador, mas não é múltiplo dele. Essas frações representam quantidades maiores que um inteiro, ou seja, um inteiro mais parte dele, 2 inteiros mais parte dele e assim por diante. Elas são chamadas de frações impróprias e representam números maiores que um inteiro. Como podemos observar, temos a junção de duas figuras para representar a fração 5/3, ou 1 inteiro e 2/3. Gabriel ganhou 2 cartelas com 4 figurinhas em cada uma, mais uma figurinha. Vamos observar as imagens. Temos a primeira cartela, 4/4, a segunda cartela, 4/4, mais uma figurinha que vai representar parte dessa cartela, 1/4. Uma maneira de representar a quantidade de cartelas de figurinhas que Gabriel ganhou é 2 inteiros e 1/4. 2 inteiros e 1/4 é um número misto, ou seja, é um número formado por uma parte inteira e por uma parte fracionária. 2 representa a parte inteira formada por essas duas figuras, e a parte fracionária, 1/4. E vamos observar essas figuras. Como podemos ver, as três têm o mesmo tamanho. A primeira figura foi dividida em 2 partes iguais, a segunda em 4 partes e a terceira em 8 partes. Mesmo assim, a parte colorida de vermelho representa a mesma parte do inteiro. Frações que representam a mesma parte do inteiro são chamadas de alternativa A, frações equivalentes, alternativa B, frações impróprias, ou alternativa C, frações próprias. Então, frações que representam a mesma parte do inteiro são chamadas de frações equivalentes. Se temos uma fração e queremos determinar uma fração equivalente a ela, devemos multiplicar ou dividir o numerador e o denominador dessa fração por um mesmo número diferente de zero. Assim, temos 1/2, eu quero uma fração equivalente a essa fração, 1/2. Vou multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número, 2. E a fração 1/2 dividido por 2, vamos obter a fração 2/4, que é equivalente. Da mesma forma, eu posso dividir 2/4 pelo mesmo número, numerador e denominador, e vou obter como resultado 1/2. 2/4 é equivalente a 1/2. Da mesma forma, na fração 2/4, eu vou dividir por 2 e vamos obter 4/8 como resultado. Agora, eu vou dividir 4/8 por 2, tanto o numerador quanto o denominador, e vamos obter como resultado 2/4. 4/8 é equivalente a 2/4. Agora, eu vou multiplicar 4/8 por 4, numerador e denominador, e vamos obter 16/32, uma fração equivalente. Da mesma forma que 16/32 dividido numerador e denominador por 4, vamos obter como equivalente 4/8. Quando dividimos o numerador e o denominador de uma fração pelo mesmo número diferente de zero, obtemos uma fração equivalente e mais simples. Vejamos.
2 quartos dividido por 2, o numerador e o denominador, vamos ter como resultado 1/2. Então, 1/2 já é uma fração irredutível, porque eu não posso mais dividir essa fração por número nenhum. Da mesma forma que 4/8 eu vou dividir por 4, tanto o numerador quanto o denominador, e eu vou obter como resultado 1/2. Da mesma forma, não tem mais como eu dividir essa fração, então ela é uma fração irredutível. Vejamos, temos aqui 16/32. Eu vou procurar dividir essa fração por um número que torne ela o mais simples possível. Então, vamos lá, vou dividir por 16, tanto o numerador quanto o denominador. E eu vou obter como resultado 1/2. Novamente, essa é uma fração irredutível. Agora, vejamos. Eu dividi a fração 16/32 por 8, porque é possível eu fazer uma divisão. E eu vou ter como equivalente a fração 2 quartos. Só que 2 quartos ainda é possível eu dividir por 2. E dividindo por 2, eu vou obter como resultado 1/2. Agora sim eu tenho uma fração irredutível. Numa empresa, 1 em cada 4 funcionários são técnicos. A porcentagem de técnicos é 1/4, que é igual a 0,25 ou 25%. A porcentagem é uma forma de representar os números de acordo com uma escala de 100. 100 é a nossa referência e é representada pelo símbolo que nós vamos chamar de porcento. Assim, temos 10% é igual a 10 centésimos e podemos reduzir essa fração para torná-la mais simples. Então, vamos fazer a divisão do numerador e o denominador pelo mesmo número. Vamos dividir por 10. Dividindo por 10, vamos obter a fração mais simples, 1/10. Da mesma forma, faremos com 20%, que vai ser igual a 20 centésimos. E vamos reduzir fazendo a divisão desses números do numerador e o denominador por 20. E vamos obter como resultado 1/5. Da mesma forma, 25%. E vamos representar em forma de fração, 25 centésimos. E reduzir essa fração, vamos dividir numerador e denominador por 25, que vai ser igual a 1/4, e assim por diante. Fazendo cálculos de porcentagem. Primeira situação. Para calcular 5% de uma quantidade, podemos primeiro calcular quantos são 10% e depois dividir o valor obtido por 2, pois 10% dividido por 2 é igual a 5%. Então, 10% de 160 é o mesmo que 1/10 de 160. 160 dividido por 10 vai ser igual a 16. 5% de 160 é igual a 16 dividido por 2, que vai ser igual a 8. Segunda situação. Para calcular 35% de R$ 800, podemos primeiro calcular quantos são 25% mais 10%. E vamos lá. 10% é igual a 10 centésimos dividido por 10, que vai ser igual a 1/10. E 25% é igual a 25 centésimos dividido por 25, que vai ser igual a 1/4. 1/10 de 800 vai ser igual a 800 dividido por 10, que vai ser igual a 80. 1/4 de 800 equivale a 800 dividido por 4, que vai ser igual a 200. Então, 35% de 800 é o mesmo que 200 mais 80, que vai ser igual a 280. Além das situações anteriores, podemos fazer cálculos da seguinte forma.
35% de 500, podemos fazer a multiplicação 35 por 500, que vai ser igual a 17.500. E vamos fazer a divisão 17.500 por 100, que vamos obter como resultado 175. Então, 35% de 500 é igual a 175.